que possam sentir o sopro da tua paz, ouvindo a voz serena dos benfeitores espirituais que lhes estendem as mãos. Que compreendam que a vida prossegue e que há sempre um novo caminho a ser trilhado sob a luz do teu amor infinito. Para aqueles que partiram carregando dores e arrependimentos, conceda-lhes o alívio das mágoas e o esclarecimento necessário para a sua evolução. Que percebam que cada experiência na Terra foi uma oportunidade de aprendizado e que, mesmo diante dos equívocos, sempre há tempo para recomeçar. Senhor, permita que esses espíritos sintam a tua presença, que os envolva em ternura, dissipando as sombras da culpa e do remorso. Mestre Jesus, nosso irmão maior, pedimos que, em tua infinita compaixão, acolhas os espíritos que necessitam de amparo, que sintam o calor da tua presença, a esperança renovada em seus corações e a certeza de que o Pai Celestial a todos ama sem distinção. Que cada um receba conforme suas necessidades e que, mesmo nos momentos de inquietação, possam perceber que tudo segue de acordo com a tua justiça e misericórdia. Que os espíritos que se desprenderam do corpo físico, mas ainda se encontram presos às emoções e aos laços da vida material, possam ser tocados por esta prece e, pouco a pouco, libertarem-se das amarras do passado. Que compreendam que a jornada terrena foi um estágio valioso, mas que agora um novo horizonte se abre diante de seus olhos. E para aqueles que já despertaram para a realidade espiritual e seguem confiantes em sua nova caminhada, que sejam fortalecidos na fé e na sabedoria, sendo amparados por mentores elevados que os guiarão para novas oportunidades de crescimento e aprendizado. Senhor, que esta prece ressoe como um canto de esperança, iluminando os corações e acalmando as dores. Que as lágrimas que ainda caem sejam substituídas pela luz do entendimento e da serenidade. Que possamos, com nossos pensamentos elevados, ser pontes entre o céu e a terra, levando a paz aos que partiram e fortalecendo aqueles que aqui permanecem. Senhor da vida, Deus de infinita misericórdia, elevamos nossos pensamentos aos espíritos que deixaram a existência material e agora despertam para a realidade imortal. Que possam ser envolvidos por tua luz, sentindo o doce alívio que vem da tua presença, compreendendo que a passagem para o mundo espiritual não é um fim, mas um recomeço, uma nova oportunidade de aprendizado e progresso. Rogamos, Pai, por aqueles que ainda se encontram presos às lembranças da vida terrena, aos apegos materiais, às dores das despedidas. Quantos, ao se verem livres do corpo físico, sentem-se perdidos, sem compreender a nova realidade que os envolve. Que teus mensageiros de paz possam guiá-los, ajudando-os a despertar para a verdade espiritual e a compreender que a vida continua além do véu da matéria. Pedimos especialmente pelos que desencarnaram de forma súbita, sem tempo de preparo ou de despedida. Que possam ser recebidos por espíritos benevolentes, que os amparem no momento do despertar, ajudando-os a compreender que nada acontece sem um propósito e que mesmo diante das provações,
jamais estão desamparados, que possam ser envolvidos em vibrações de serenidade e acolhimento, encontrando a paz que tanto necessitam para seguir adiante. Senhor, estenda a tua compaixão àqueles que carregam consigo dores e arrependimentos do passado. Muitos partem com o coração angustiado, levando consigo remorsos e culpas que os prendem às sombras da incerteza e do sofrimento. Que possam compreender que tua misericórdia é infinita e que nunca é tarde para recomeçar. Que sintam o teu perdão, que percebam que cada experiência foi uma lição e que o amor é sempre o caminho para a renovação. Que esta prece alcance os espíritos que ainda vagam pela terra, sem direção, sem luz, sem compreenderem sua nova condição. Que possam ser conduzidos ao amparo dos postos de socorro espiritual, onde encontrarão auxílio, orientação e conforto. Que possam ouvir a voz dos amigos espirituais que os chamam, convidando-os ao repouso e ao esclarecimento. Que sintam o calor da esperança renascer em seus corações, dissipando a tristeza e o medo. Mestre Jesus, pedimos por aqueles que desencarnaram carregando rancores, ressentimentos, mágoas que ainda os afligem, que possam ser tocados pela tua paz, compreendendo que o perdão é o bálsamo que liberta e que o amor é o caminho que conduz à verdadeira felicidade. Que se permitam desprender das dores do passado e seguir adiante, buscando a luz da compreensão e do reequilíbrio espiritual. Senhor, estenda tuas bênçãos aos espíritos que já compreenderam a nova realidade e que seguem confiantes no caminho da evolução. Que possam continuar aprendendo e trabalhando pelo bem, auxiliando os que ainda sofrem, levando consolo aos que choram, inspirando aqueles que ainda tateiam na escuridão, que possam ser fortalecidos na fé e na esperança e que suas jornadas sejam iluminadas pelo teu amor infinito. Que esta prece, Senhor, seja como uma brisa suave que percorre os caminhos do mundo espiritual, levando alívio, esperança e renovação. Que onde houver dor, haja consolo. Que onde houver medo, haja segurança. Que onde houver desespero, haja luz. E que todos os que partiram possam sentir-se abraçados pelo teu infinito amor. Pai de infinita bondade, continuamos a elevar nossa prece aos espíritos que retornaram à pátria espiritual. Que as vibrações de amor e serenidade que emanamos neste momento possam envolvê-los, dissipando qualquer resquício de angústia e incerteza. Que sintam em seus espíritos a doce presença dos benfeitores espirituais que os acolhem e os guiam para novos caminhos de aprendizado e progresso. Rogamos por aqueles que, ao desencarnar, ainda se veem ligados às questões materiais, às dores e às preocupações que deixaram na terra. Que compreendam, Senhor, que a vida segue seu curso, que aqueles que ficaram também estão sob o teu amparo e que o desprendimento das amarras do passado é necessário para que possam seguir adiante, rumo às novas oportunidades que a vida espiritual lhes reserva. Muitos, ao deixarem o corpo físico, sentem o vazio da separação, a saudade daqueles que permaneceram.
que possam perceber que o amor verdadeiro jamais se desfaz, que os laços construídos na jornada terrena continuam a vibrar, mesmo à distância, que se fortaleçam na certeza do reencontro futuro, onde poderão, mais esclarecidos e evoluídos, reencontrar aqueles que tanto amaram e seguir juntos na caminhada do progresso. Mestre Jesus, dirigimos nossa prece especialmente àqueles que desencarnaram em meio a dores físicas e emocionais, vítimas de enfermidades prolongadas ou de provações difíceis, que sejam envolvidos por teu manto de luz, aliviando-lhes os resquícios do sofrimento e renovando-lhes as forças para a continuidade de sua jornada. Que possam compreender que cada experiência vivida, por mais desafiadora que tenha sido, trouxe-lhes valiosos ensinamentos e fortaleceu-lhes o espírito para as futuras etapas de seu crescimento. Senhor, que a tua misericórdia alcance aqueles que partiram sem o esclarecimento sobre a vida além do corpo físico. Muitos, ao despertarem na espiritualidade, não compreendem sua nova condição, acreditando ainda estarem presos à matéria. Que sejam socorridos pelos mensageiros do bem, que lhes transmitam as verdades espirituais com amor e paciência. Que o esclarecimento os liberte do medo e da ignorância e que possam aceitar com serenidade o amparo que lhes é oferecido. Rogamos também pelos espíritos que desencarnaram ainda revoltados com as dificuldades que enfrentaram na Terra. Muitos partem carregando sentimentos de injustiça, mágoa e inconformação, sem compreender que cada experiência foi parte de um plano maior, regido pela tua justiça e pelo teu amor. Que possam agora compreender que a dor é transitória, mas o aprendizado é eterno, e que tudo o que viveram os ajudou a crescer e evoluir. Que a luz da compreensão ilumine suas mentes e corações para que se libertem das sombras da revolta e encontrem a paz no entendimento da vida espiritual. Que possam sentir a presença dos bons espíritos que os amparam, inspirando-lhes novos propósitos e fortalecendo-lhes a fé em um futuro de renovação e harmonia. Senhor, pedimos também pelos espíritos que já despertaram para a nova realidade e que, com humildade, buscam novas oportunidades de trabalho e crescimento no plano espiritual. Que sejam amparados em suas missões, que encontrem oportunidades de servir, de aprender e de se fortalecerem na senda do bem. Que possam, por meio da caridade e do amor ao próximo, resgatar antigas dívidas e construir um caminho de luz e evolução. Que esta prece, Senhor, continue a se expandir pelo mundo invisível, alcançando aqueles que mais necessitam, sendo um bálsamo para os aflitos e um alento para os que ainda caminham em meio à incerteza. Que possamos, com o poder da oração, ser instrumentos da Tua paz, levando luz aos corações que necessitam e fortalecendo aqueles que, no silêncio da espiritualidade, buscam um novo amanhecer. Pai Celestial, Senhor da vida e da eternidade, elevamos nossos pensamentos aos espíritos que deixaram o plano material. Que esta corrente de amor e luz
possa alcançar aqueles que ainda se encontram necessitados de amparo e esclarecimento, envolvendo-os em vibrações de paz e harmonia. Rogamos, Senhor, por aqueles que desencarnaram em meio a sentimentos de solidão, tristeza e desamparo. Muitos, ao retornarem à vida espiritual, sentem-se como crianças perdidas, sem direção, sem forças para prosseguir. Que possam ser guiados pelas mãos generosas dos espíritos amigos, que lhes oferecerão o conforto e o esclarecimento de que necessitam. Que percebam que jamais estão sozinhos, pois o teu amor os envolve e os protege em todos os momentos. Mestre Jesus, acolhe com teu infinito amor os que partiram carregando medos e incertezas, os que não compreendiam a continuidade da vida e que, ao despertarem no mundo espiritual, encontraram-se confusos e aflitos. Que possam sentir a presença dos benfeitores que os auxiliam, dissipando as trevas da dúvida e trazendo-lhes a luz da verdade. Senhor, pedimos também pelos que desencarnaram em meio a conflitos e desavenças, pelos que partiram sem a oportunidade da reconciliação. Muitos levam consigo o peso da mágoa, da raiva, do ressentimento, sem perceber que essas emoções apenas os aprisionam em dores desnecessárias. Que possam ser tocados pelo teu amor e compreender que o perdão é o remédio que cura todas as feridas, que, libertando-se dos sentimentos negativos, possam seguir adiante com leveza e paz no coração. Que aqueles que desencarnaram com a sensação de terem deixado pendências e compromissos inacabados possam ser tranquilizados. Que compreendam que a vida lhes concederá novas oportunidades de resgate e reparação, e que nada se perde diante da justiça divina. Que possam confiar na tua misericórdia e encontrar serenidade para seguir na jornada espiritual com fé e esperança. Pedimos, Senhor, pelos espíritos que, ao partirem, ainda se preocupam excessivamente com aqueles que ficaram. Muitos sentem-se responsáveis pelos entes queridos que deixaram na terra, carregando um peso de preocupação e angústia que os impede de avançar. Que possam compreender que cada um tem sua própria caminhada e que aqueles que ficaram estão sob a tua proteção. Que consigam, enfim, desprender-se das aflições e confiar que tudo segue de acordo com a tua sabedoria infinita. Mestre de amor, estende tuas bênçãos sobre os espíritos que já se conscientizaram de sua nova realidade e que agora buscam crescimento e aprendizado na vida espiritual. Que possam ser fortalecidos em sua caminhada, recebendo as oportunidades de evolução e serviço no bem. Que possam reencontrar antigos afetos, estreitar laços com os benfeitores espirituais e prosseguir em sua jornada rumo à luz. Que esta prece, Senhor, alcance todos aqueles que necessitam de auxílio, levando alívio aos corações aflitos, esperança aos que ainda se encontram perdidos e inspiração aos que desejam trilhar novos caminhos de progresso e renovação. Que possamos continuar a vibrar em amor e caridade, sendo instrumentos da tua paz, iluminando os caminhos daqueles que partiram e fortalecendo os laços de fraternidade entre os planos material
e espiritual. Senhor de infinita bondade, encerramos esta prece com o coração repleto de amor e gratidão, sabendo que nossas palavras e vibrações foram enviadas como um bálsamo de luz para os espíritos que retornaram à pátria espiritual. Que esta corrente de amor continue a se expandir, alcançando cada irmão e irmã que necessita de conforto, de esclarecimento e de paz. Mestre Jesus, rogamos agora pelos espíritos que, ao desencarnar, foram envolvidos pelo medo do desconhecido. Muitos passaram pela transição sem preparo, sem fé, sem a compreensão da continuidade da vida. Que possam, aos poucos, abrir-se para a verdade divina, percebendo que a morte não existe, que apenas deixaram a vestimenta material, mas seguem vivos, pensantes, sentindo e evoluindo. Que os benfeitores espirituais possam continuar guiando esses espíritos, ajudando-os a reconhecerem sua nova realidade com serenidade. Que as sombras da dúvida e do desespero sejam dissipadas pela luz do entendimento e que possam aceitar com humildade o auxílio que lhes é oferecido pelos emissários do bem. Pedimos, Senhor, por aqueles que partiram em meio a sentimentos de arrependimento profundo, carregando consigo a dor das escolhas que fizeram na existência terrena, que possam encontrar no Teu amor o consolo e a certeza de que sempre há tempo para recomeçar. Que compreendam que a Tua misericórdia nunca os abandona e que, a cada dia, novas oportunidades de reparação e aprendizado surgirão em seu caminho. Que aqueles que foram acolhidos em colônias espirituais encontrem forças para reequilibrar-se e preparar-se para novas missões. Que possam estudar, aprender, trabalhar no bem e auxiliar outros irmãos que ainda sofrem. Que, iluminados pelo esclarecimento espiritual, possam retribuir o amparo recebido, espalhando a luz da caridade por onde passarem. Senhor, agradecemos também pelos espíritos que já se libertaram das dores e perturbações da matéria e seguem confiantes na caminhada evolutiva. Que possam ser fortalecidos em sua jornada, sendo exemplo de esperança e superação para os que ainda lutam para compreender sua nova condição. Que, iluminados pela Tua sabedoria, possam continuar crescendo, trabalhando e semeando o bem, seja no plano espiritual, seja em futuras encarnações. Mestre amado, que possamos sempre nos lembrar de orar pelos desencarnados, enviando-lhes vibrações de paz e amor, pois sabemos que a prece é um laço invisível que une os planos da vida. Que possamos compreender que todos caminhamos para o mesmo destino e que um dia também retornaremos à espiritualidade, levando apenas aquilo que cultivamos em nossos corações. Que os que ficaram na terra encontrem conforto na certeza de que a vida prossegue, de que os laços de amor jamais se desfazem e de que o reencontro é uma promessa divina. Que possamos viver com mais fé e mais amor, preparando-nos desde agora para a nossa própria continuidade no mundo espiritual. E assim, Senhor, encerramos esta prece com a certeza de que a Tua luz se fez presente
envolvendo todos os espíritos necessitados de auxílio, amparo e esclarecimento. Que possamos continuar sendo instrumentos da Tua paz, levando consolo aos que partiram e esperança aos que aqui permanecem. Que assim seja.